Olá, tudo bem? A gente já falou um pouquinho sobre pré-produção no outro vídeo e hoje a gente vai falar sobre produção. Qual é o momento da produção? Então, na pré-produção, se a gente planeja tudo, organiza tudo, testa tudo, na produção é o dia mais legal do set. É o dia do set, na verdade. É o dia onde a gente vai gravar, a gente vai executar tudo que a gente planejou. Se a gente fez uma pré-produção de 3 meses, é nesse um dia, ou nesse 2 dias, ou nesse um mês de produção que a gente vai colocar tudo em prática, né? Uma coisa que acontece muito é, às vezes, diretores que estão começando, ou uma equipe que está começando, querem criar coisas diferentes na produção, no dia da gravação. Por que será que eu vou ter uma ideia mirabolante no dia da gravação, sendo que eu passei meses ou semanas planejando tudo, né? Com muitas cabeças pensando antes. Cuidado um pouco com isso, porque o interessante é a gente gravar tudo que foi planejado, que a gente ficou meses planejando, para depois, se precisar ou se tiver tempo, se sobrar tempo, a gente pode criar coisas diferentes no set. Isso faz com que a gente consiga cumprir nosso cronograma e cumprir com todo o planejamento. A gente tem certeza de que o filme vai acontecer, de que os planos estão lá, que a história está sendo contada. E aí, se a gente conseguir fazer tudo muito rápido, com muita qualidade, a gente pode fazer, eu tive uma ideia, porque aqui no set, nesse clima de set, eu tive uma ideia de fazer uma coisa diferente, e aí a gente consegue fazer no final do dia. Nesse momento da produção, da gravação, do set, a gente tem que acompanhar muito, né? A gente produtor, a gente tem que acompanhar muito esse set para ver como que está acontecendo. Eu posso entrar em set ou em produção um dia, ou uma semana, ou um mês. Então esse período todo a gente está em gravação, que é a nossa produção. E aí o produtor ele tem que acompanhar para ver se está sendo gravado tudo. Ele tem algumas outras pessoas, o AD, por exemplo, que ajuda bastante no set, mas o produtor precisa ter aquela ideia geral e entender todo o processo para ver se está tudo sendo realizado do jeito que ele tinha planejado, né? O cronograma de gravação, a gente tem um cronograma específico, que é a ordem do dia, para ver o que cada um vai fazer, em qual tempo, quem chega primeiro, quem chega depois, quem pode chegar depois, quem não pode. Qual é a equipe que chega primeiro? A primeira equipe a chegar é a parte técnica, né? Então os atores eles podem chegar um pouquinho depois, a parte técnica vai chegar, montar o set, a arte vai montar o set, depois a foto vem, monta as luzes, monta os equipamentos, testa tudo, posiciona a câmera, posiciona o microfone, posiciona todas as luzes, para depois os atores virem e poderem fazer a cena, né? Então, por isso, a gente pode deixar os atores chegar um pouquinho mais tarde, mas aí vai depender muito da sua equipe. Por quê? Do seu elenco. Se você tem alguns atores que conseguem chegar e entrar no personagem rapidamente e já tem todo um processo, em 15 minutos, meia hora ele consegue entrar no personagem, ele pode chegar um pouquinho depois, não precisa chegar às 7 da manhã com todo mundo para gravar às 8, por exemplo, ou para gravar às 9. Mas se o seu ator ele tem um tempo, então ele precisa fazer uma imersão um pouco mais longa, tem todo um processo e ele quer fazer isso no set, pode deixar ele chegar mais cedo, óbvio, né? Deixa ele num cantinho ali, então reserva um espacinho para ele. Ele tem que ser treinado a também trabalhar num set caótico, no caos do set, que é um caos organizado. Mas de uma certa forma tem um monte de gente conversando, né? Então não é totalmente silencioso. Mas se ele conseguir trabalhar assim, ele pode chegar também um pouquinho mais cedo e ficar no cantinho dele até entrar no personagem e fazer todo o processo dele, ok? Para a gente começar a gravar, a gente tem que cumprir todo o prazo, né? Então tem que cumprir, a gente tem 1 hora de café e depois a gente tem 1 hora de montagem de set e aí depois a gente começa a gravar às 9 da manhã, então tem que começar a gravar às 9 da manhã. É um momento muito legal, muito gostoso, mas é um momento que a gente tem uma certa tensão, sim, porque a gente tem uma responsabilidade de ter o produto final, de conseguir gravar tudo, porque se a gente não termina no mesmo dia planejado, a gente vai ter que pagar de novo uma locação, vai ter que pagar diária para todo mundo, diária para o ator, alimentação para todo mundo, transporte. Então é legal de sempre cumprir com o cronograma, certo? Mas esse set, com essa tensão, não significa que a gente tem que ter desrespeito. Uma coisa que a gente preza muito é o respeito no set. Todo mundo tá lá sabendo o que tem que ser feito. Se tem alguém de braço cruzado esperando alguma coisa, aí tem uma coisa errada, né? Então é legal você conversar com a sua equipe inteira e deixar todo mundo a par, todo mundo entendendo qual é o processo daquela gravação, quais são os desafios maiores daquela gravação, o que a gente precisa ficar mais atento para que todo mundo trabalhe da melhor forma possível e a gente consiga terminar de gravar tudo no mesmo dia. Num clima legal, num clima gostoso.
harmonioso. Não vou te dizer que nunca tem divergências de ideia, porque tem, só que a gente precisa ter essas divergências, mas saber conversar e saber resolver da melhor forma possível, com muita paciência, ouvir. A gente não vai criar coisas diferentes, né? Então cada um vai trabalhar na sua função, cada um vai trabalhar no seu processo, só que todo mundo está em prol de um filme. Então todo mundo tem que conversar e ter a mesma linguagem para poder fazer esse filme. O cinema é um trabalho colaborativo, né? E é nesse momento do set que a gente sabe com quem contar. As equipes estão separadas, às vezes a arte está numa sala, às vezes a foto está em outra, e aí todo mundo entra num set para fazer o mesmo trabalho. Então as reuniões que a gente fez na pré-produção, elas têm resultado nesse momento, né? Então se a arte coloca um objeto, um elemento na parede, que ela sabe que é importante e a foto também sabe, e se precisar de ajustar alguma coisa, a foto pode ajustar um plano, a arte pode ajustar a posição desse elemento. Isso pode acontecer no set, mas eles já sabem que esse elemento existe. A gente não vai criar esse elemento na hora. Quando começa, então, quando termina a nossa produção? Nossa produção começa no nosso primeiro ação, começamos a gravar e aí vai até o último corta. Isso pode durar um dia de gravação, pode durar um final de semana, pode durar um mês, mas nesse um mês a gente está em produção, que é do primeiro ação até o último corta. Acabou. Né? Muito bem, parabéns para todo mundo, acabamos de gravar, acabamos a nossa produção e a gente entra em pós-produção. Qual que é o processo de pós-produção? O processo de pós-produção é quando a gente pega o nosso material bruto, né, o material que a gente gravou, leva para a ilha e aí vai sincar áudio, vai fazer toda a parte de edição, a montagem do filme, é aí que a gente trabalha com a colorização, a gente trabalha com a parte de áudio, de mixagem de áudio, para ver se a gente vai precisar dublar alguma coisa ou não. Se tiver que dublar, é na pós-produção que a gente vai fazer a dublagem também. Vai ver, que tipo de crédito que eu quero. Eu quero um crédito simples, ok, a gente faz um crédito simples. Ou se a gente quiser um crédito muito elaborado, com alguns efeitos, a gente pode também contratar algumas outras equipes de pós-produção. Se o seu filme tiver efeitos especiais, a gente na pós também a gente faz os efeitos visuais. Então é tudo depois do material bruto gravado, a gente vai trabalhar com esse material para poder chegar num filme fechado. Depois que o filme estiver pronto, a gente entra ainda em pós-produção na parte de lançamento. Então o que eu tenho que fazer com o meu filme para ele ser visto? Né? Então eu posso lançar o meu filme em várias plataformas, hoje em dia na internet, né? A gente pode lançar os nossos filmes, a gente pode lançar no cinema, a gente pode vender para canais fechados, canais abertos e assim por diante. E aí tem todo um processo de lançamento, alguns testes de cabine, a gente precisa saber se o filme está funcionando, então não é no primeiro corte que a gente vai fazer o lançamento, então a gente vai ter alguns cortes ali para ver se o filme é exatamente aquilo que a gente quer. A gente teve uma experiência no Alguém Qualquer, de que a gente tinha um filme, não sei se vocês assistiram, mas assistam, o filme Alguém Qualquer, do diretor Tristan Aronovitch. Nesse filme a gente fez algumas cabines para entender o que o público entendia do nosso filme. Né? Então, nas cabines, a gente uma cabine teste, a gente passa o filme, a gente chama pessoas que a gente não conhece, são pessoas que a gente pega, às vezes convida na rua mesmo, não pode ter nenhum link de parentesco ali. E aí a gente faz com que as pessoas assistam o filme e depois respondam o questionário. Sobre o que fala o filme? O filme é um romance entre um homem e uma mulher? Ou o filme fala sobre uma pessoa invisível? O filme fala sobre... E aí você vai dando algumas opções, as pessoas vão respondendo e depois a gente faz uma análise para ver o que a maior parte das pessoas estão entendendo desse filme. No Alguém Qualquer a gente fez esse teste e muitas vezes as pessoas falavam que o filme falava sobre um romance entre um homem e uma mulher. E não era o grande objetivo do diretor. O diretor queria que as pessoas entendessem que o filme falasse sobre pessoas invisíveis, que são as pessoas que nos ajudam, como um porteiro, como uma pessoa da limpeza, que muitas vezes as pessoas não conhecem nem o nome, não sabem qual é o nome, não sabem, né, de onde veio. E aí, quando a gente fez análise dos questionários, a gente percebeu que muita gente estava achando que o filme era sobre um romance. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente volta para a ilha de edição, muda, ajusta a edição toda, tira algumas cenas, corta ali, corta aqui, e aí a gente faz uma nova cabine para ver se a gente conseguiu o nosso objetivo. Até que o maior número de pessoas consiga responder que aquele filme fala sobre pessoas invisíveis, e aí
tendo essa resposta, essa análise, a gente consegue fechar o último corte e aí sim a gente faz o lançamento desse filme.